Estamos reiniciando a palestra Relativismo Cultural e Constantes Sociais, a segunda parte. Estamos estudando diversas evidências, não é, e provas científicas cabais que confirmam a realidade da natureza humana inata, que nós chamamos de teoria Ni, e que é a contraproposta para a tábula rasa, teoria da tábula rasa, que nós já falamos na primeira parte dessa palestra. Continuando, nós vamos falar outra evidência, outro fato que confirma a existência da natureza humana inata, são as expressões dos sentimentos humanos. Todos os seres humanos têm sentimentos semelhantes, idênticos, na verdade. As expressões de tristeza, por exemplo, é universal. As expressões faciais de alegria, de tristeza, de enjoo, de surpresa, não é? O que mostra, o que prova que universalmente os sentimentos humanos são idênticos. Sem falar, por exemplo, no amor homem-mulher, tipo Romeu e Julieta, que é uma descarga, uma explosão de sentimento intenso, o amor dos pais pelos filhos, que é universal, a amizade entre amigos, né? E até mesmo o amor dos homens pelos animais, pelo cãozinho, pelo gato. Então são sentimentos universais, não é? Então a natureza humana, esses sentimentos é um dos elementos intrínsecos, inatos da natureza humana, né? Paralelamente ao psiquismo. O psiquismo e os sentimentos são estudados dentro da psicologia contemporânea como se fossem elementos da mesma natureza. Mas isso não é verdade. O psiquismo ele tem uma dimensão transfísica como os sentimentos, mas o psiquismo tem criatividade, inteligência, conteúdo teórico, enquanto os sentimentos não, são expressões emocionais do ser humano. Ok? Então, essas expressões universais de sentimentos é outra evidência, outra prova cabal da existência da natureza humana original. Outra evidência foi fornecida pelo etnólogo francês Claude Lévi-Strauss, que veio para o Brasil e estudou, pesquisou a tribo dos índios bororóis e escreveu um livro chamado Estruturas Elementares do Parentesco. Então, o Lévi-Strauss provou que universalmente os graus de parentescos foram manifestados em todos os povos, em todas as culturas. Um exemplo bem concreto é a questão do incesto, que todas as culturas proibiram o incesto. Okay? Então, algumas tribos brasileiras dividem, não é, a tribo em duas partes, onde um lado da tribo casa com o outro lado, e não podem casar entre si, mas casam um lado com o outro. Isso é um elemento universal. Né? Outra coisa que o Lévi-Strauss observou, assim como o Saussure, né, a questão da linguística, o Saussure observou que os seres humanos expressam, não é, a linguagem com base num sistema binário, tipo frio, quente, alto, baixo, esquerdo, direito. Né? Então isto é uma estrutura básica da linguagem, que é universal também. Outra evidência, ela vem do filósofo norte-americano Noam Chomsky. Chomsky estudou o que ele chamou de gramática gerativa.
ele observou e demonstrou que todas as línguas, né, elas têm uma estrutura gramatical única, né, expressam o mesmo conjunto de sentimentos, de situações. Muda o som e a grafia, como a grafia da língua japonesa, chinesa, a grafia da língua árabe, a grafia da língua latina, das línguas indo-europeias da Europa, muda o som e a grafia, mas a base, os mesmos verbos, adjetivos, substantivos são idênticos em todas as línguas. Assim como os pássaros, um gato, um cachorro, ele late da mesma maneira no mundo inteiro. Um gato mia da mesma maneira. Alguns pássaros cantam da mesma maneira. É um elemento inato a linguagem desses animais, como eles se comunicam. E também para o ser humano, o falar, né, é um traço da sua natureza humana inata. É universal esse traço. São evidências, provas científicas, fatos científicos inquestionáveis. Okay? O ateísmo pode até usar algumas teorias da ciência para tentar anular essa realidade. Mas isto é impossível. Você não pode negar o fato de que o ser humano tem uma natureza inata que o distingue dos outros animais. Em alguns aspectos se distingue entre os próprios seres humanos, mas existe um conjunto de fatores que são universais, onipresentes em todos os tempos, em todos os lugares. Outra evidência foi fornecida por Donald Brown, escritor e pesquisador americano, que escreveu um livro chamado Universais Humanos. Brown, que foi também estudado pelo Steven Pinker, da Universidade de Harvard, no livro A Tábula Rasa, publicada no Brasil pela Companhia das Letras, Brown identificou o que ele chama de traços culturais endêmicos. Todas as culturas desenvolveram elementos culturais idênticos. Culturas que nunca tiveram contato. Okay? Culturas no meio da África, culturas na América do Sul, que desenvolveram elementos semelhantes, como, por exemplo, o arco e a flecha. Okay? E uma série de outros traços culturais endêmicos, não é? Que nasceram ali naquela cultura, embora ela jamais tivessem tido contato na história. Isso é um fato científico absoluto, ok? Que foram externações, exteriorizações da natureza humana inata, como nós já falamos sobre os 3 desejos essenciais da natureza humana, que é educação, família e prosperidade. Em busca de realizar a educação, o homem cria um sistema de crenças, que é a ideologia. Em busca de estabelecer uma ordem social, o homem cria a política. E em busca de estabelecer um sistema produtivo para a sobrevivência física, o homem criou a economia. Então, todos os seres humanos têm dentro dele esses 3 desejos essenciais: educação, família e prosperidade. E todas as sociedades humanas, no tempo e no espaço, apresentam a mesma estrutura tríplice: ideologia, política e economia. Então, os traços culturais endêmicos, não é, do Donald Brown, estudados também pelo Steven Pinker, são outra evidência, outra prova cabal da existência de uma natureza humana inata. Outro detalhe: os 5 desejos espirituais da humanidade. Todos os seres humanos, em todos os tempos, em todos os lugares, desenvolveram 5 desejos que são espirituais. É diferente dos 3 desejos essenciais: educação, família e prosperidade.
pois estes são um elemento, um fator intrínseco da natureza humana inata, mas são realizados no plano físico, ok? O homem exterioriza essa sua busca nessa direção e cria a estrutura social tríplice. Mas os 5 desejos humanos espirituais são universais e históricos também em todos os lugares, mas são mais relacionados com a vida espiritual do homem. Por exemplo, o desejo de plena verdade. Todas as pessoas sentem o desejo de conhecer a verdade. A verdade é a representação mental do real. Okay? Então, isto é uma caneta, esta é uma expressão que corresponde a um objeto. Se existir um objeto real e uma expressão que corresponda a ele, isto é uma expressão verdadeira. O somatório de todas essas manifestações, de todas essas expressões que formam essa representação mental do mundo, o somatório disto é o que nós chamamos verdade. Okay? Então não existem milhares de verdades, mas uma só verdade. Porque a cada objeto corresponde uma expressão mental. Okay? Então, você não pode dizer que isso aqui é uma caneta e ao mesmo tempo um avião. Okay? Isto é uma caneta aqui em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época. Okay? Onde a caneta tem existido. Então, uma pessoa, nós vemos isto hoje, a manifestação desse desejo de conhecer a verdade, mesmo em pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, e já aos 70, 80 anos de idade, vão para a escola aprender a ler, ainda mantém o mesmo interesse, a mesma curiosidade, a mesma busca pelo saber, pela verdade, que é um traço universal da natureza humana. Mas no plano físico é quase impossível, né? Ou é impossível que um homem conheça toda a verdade. Ok? Porque a vida física é limitada. Ok? Então, o Sócrates dizia, só sei que nada sei. Ok? O Rui Barbosa ele dizia, para não arrefecerdes, presumi que podeis vir a tudo saber. Mas para não presumirdes, refleti, que por muito que saibas, muito pouco tereis chegado a saber. Okay? Então, quanto mais eu estudo, mais sinto que sou ignorante, que há um universo cada vez maior para descobrir. Então, a verdade plena não pode ser alcançada no plano físico, mas está presente em todos os tempos, em todos os lugares, no coração do homem, na natureza do homem. Então, esse é o primeiro desejo. O segundo desejo, a plena experiência. As pessoas gostariam de experimentar cada tipo de fruto, cada sabor, de ver cada flor, cada paisagem, de tomar banho em mares diferentes. As pessoas gostariam de conhecer todos os lugares, né? Ainda que elas não tenham muito entendimento, gostam de ver as ruínas da Grécia Antiga. Todas as pessoas querem ver as pirâmides do Egito. As pessoas querem experimentar o mundo físico. Mas, do ponto de vista físico, isto é praticamente impossível. O ser humano não vai ter tempo para ir em cada lugar, experimentar cada sabor, conhecer cada ponto do planeta. Hoje, através do vídeo, através da TV, do cinema, você pode ver, num tempo muito curto, lugares diferentes, mas isso não é bem diferente da experiência concreta. Outro desejo espiritual da natureza humana, a plena saúde. Todos os seres humanos gostariam de ter uma saúde perfeita, plena, mas do ponto de vista físico, isso não é possível. O próprio estado natural, o processo natural do envelhecimento vai debilitando algumas partes do corpo do ser humano. Mas o desejo existe, é universal e histórico. Outro desejo, juventude eterna. Todas as pessoas gostariam de ser eternamente jovens. Mas mesmo que ela utilize cirurgias plásticas, ela jamais conseguirá realizar esse desejo no plano físico. E por fim, o quinto desejo é a vida eterna. As pessoas gostariam de ter tempo, todo o tempo, para realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos.
O desejo de vida eterna é universal e histórico. Não há como você extirpar da natureza humana esses 5 desejos. Mas nenhum deles pode ser realizado no plano físico. Mas é onipresente, universal e histórico no coração, na natureza humana, de todos os seres humanos, de toda a história, de todos os lugares. Então esses 5 desejos, se não fossem reais, se o homem não pudesse realizá-los no plano espiritual, na vida, depois da vida física, todo ser humano teria sido criado por Deus, predestinado à frustração. Porque ele tem dentro dele esses desejos, mas jamais realizaria, se não existisse a dimensão espiritual do ser humano. E a natureza humana, inata, ela está inteiramente no plano espiritual. Ela não é uma realidade física. A natureza humana inata é uma realidade transfísica, espiritual, está no espírito do ser humano, mas se manifesta também no plano físico. Ok? Outro traço, outra prova, a natureza mística, ok? Espiritual da humanidade. Então, em todo tempo e lugar, o ser humano desenvolveu um sistema de crenças, um sistema místico, que lhe abre as portas para a dimensão espiritual. É o fenômeno das magias primitivas, né, e das religiões. Resta saber que há uma diferença entre a religião e a magia. A magia é puro misticismo, okay? Mas a religião, ela só é religião porque ela tem o sentido de religar. Religião é aquela que admite um rompimento, uma ruptura na relação homem-Deus. E por isso a religião, ela busca o religamento. A magia não. Para a magia nunca houve uma ruptura, nunca houve uma queda do homem. Okay? Essa é a distinção fundamental entre magia e religião. Mas a natureza mística do homem, ela é universal. O homem busca cultivar comportamentos e ideias relacionadas com a vida espiritual. Por isso, a religião é um fenômeno histórico e universal, porque ela é uma manifestação da natureza mística, do desejo místico do homem. Assim como o impulso horizontal homem-mulher é universal e histórico, o impulso vertical homem-Deus é também universal e histórico. São elementos inatos da natureza do ser humano. Não são coisas físicas, ok? Mas são reais, estão presentes na natureza humana. Ok? Outro ponto, o Edmund Wilson, muito famoso pelo livro Da Natureza Humana, onde ele procura exatamente negar a existência da natureza humana inata, ok? E classificar o homem como um animal, né, psicoemocional e tal. Porém, essa argumentação que a ciência teísta tem desenvolvido, a psicologia, a sociologia, para negar a natureza humana inata, na verdade é puro sofisma. É uma argumentação sofismática que tenta ocultar os fatos que nós estamos analisando nesta palestra. Ok? Então, o homem é um ser moral. Ok? Universal e historicamente, o homem expressa um conjunto de valores semelhantes, como, por exemplo, a valorização da vida e a proibição de matar, ok? Entre outros sentimentos, né? E valores que deram origem aos códigos morais que estão presentes universalmente nas religiões, né? Nos movimentos místicos, na religião e na magia. Você mesmo na magia você encontra alguns valores universais, ok? A diferença também entre a magia e a religião é que a religião, ela é para conectar com Deus, ela conduz o homem sempre para a verdade, o amor e o bem. Enquanto que a magia não, ela conduz o homem, por um lado, ela fala em verdade e bem, mas se propõe a morte, propõe a violência, como acontece com o islamismo, com o Corão, por exemplo, que lá tem uma série de ordens de Alá
que permite o indivíduo estuprar, matar, decapitar e coisas semelhantes. Então, isso revela uma dimensão do islamismo como magia, não como religião monoteísta bíblica. Okay? A lei é não matarás. Okay? Então, o homem é um ser moral. Okay? E por isso, esse conjunto de valores morais que forma uma espécie de código universal de valores está presente nas tribos primitivas da África, da ameríndias, europeias, e está presente hoje em toda a sociedade humana. Uma pessoa ateísta, o comunista, ela tende, pela pressão teórica, pela pressão do grupo, a negar que existe uma moralidade, como faz, por exemplo, o comunismo através do movimento da pós-modernidade, o relativismo cultural, que nega a existência de uma moralidade única, universal. Porém, é mais uma argumentação sofismática, ok? São os mesmos conjuntos de valores que dão origem, não é? E criam o grude social, a coesão social que mantém a sociedade viva, são exatamente esses valores morais, essas constantes sociais. Ok? No ser humano você tem sensibilidade, inteligência, criatividade e moralidade. Ok? Então, esses 4 elementos, sensibilidade, inteligência, criatividade e moralidade, são também observados na natureza, entre os animais. Ok? Existem animais que têm um padrão de moralidade, um padrão de altruísmo, por exemplo, surpreendente, como é o caso do salmão. Né? E também existem animais que têm uma certa criatividade. Ele cria, algumas aves, ela cria um pequeno gancho para coletar larvas ou formigas. Então os animais, também os macacos, desenvolveram formas de quebrar nozes com pedras sobre pedras. Então há uma criatividade também nos animais, mas muito limitado. Há uma sensibilidade. O amor está onipresente na natureza. Ok? A inteligência também, o psiquismo. Não é? Um macaco que tenta alcançar uma banana colocando caixões um em cima do outro, expressa uma criatividade na solução de problemas. Okay? Mas é no homem que esses 4 elementos, sensibilidade, inteligência, criatividade e moralidade, é no homem que se manifesta com plenitude. Okay? Se não tivesse ocorrido a ruptura entre o homem e Deus, okay? Também o homem não teria perdido o amor, a verdade. Okay? Mas hoje, quando você olha para a sociedade humana, você vê uma cultura híbrida. De mentira e verdade, bem e mal, guerra, paz, etc. Por quê? Porque a natureza humana está dividida. O ser humano tem dentro dele 2 tendências opostas. Ok? A verdadeira religião tenta levar o homem mais para o lado do bem, da verdade, do amor. Enquanto que a magia mistura tudo. E ela está adaptada a essa cultura híbrida. Né? Uma cultura verdade, uma cultura mentira, bem e mal misturados. Okay? Então, por causa dessa natureza dual, conflitada, o homem continua exercendo a sua sensibilidade, sua inteligência, sua criatividade e até sua moralidade, só que em direções contrárias, opostas. Porque dentro da natureza dele existe o bem e o mal, ok? Por causa da queda do homem. E esta é uma das razões por que Jesus apareceu na Terra como Messias, Salvador, Libertador. Jesus veio à Terra, como diz São Paulo, para eliminar esse conflito interior, né, que o Freud chamou de conflito intrapsíquico. Ok? Enfim, com este último exemplo, né, a teoria do animal moral, sensibilidade, etc., nós encerramos o conjunto de evidências e provas da realidade da natureza humana inata. Okay? Então, a teoria da tábula rasa
é falsa. Ela diz que o homem é um produto do meio social, que a mente do homem é uma folha de papel em branco, aonde as experiências sociais vão sendo impressas em seu cérebro. Okay? Na sociologia natural, que é a área das ciências sociais, da ciência deusista, o ser humano é um ser bidimensional, tem um corpo físico e um corpo espiritual, e é na dimensão espiritual do homem que está a sua natureza humana inata. Ela é inata e será sempre assim. O homem tem uma natureza original que orienta o seu comportamento. Existem alguns elementos característicos de uma determinada cultura que diferencia um pouco de uma para outra, e existe aquele conjunto de elementos e fatores, não é, inatos da natureza humana que são universais e históricos. Ok. Então, demonstrada a realidade científica da natureza humana inata, não é, nós podemos, a partir daí, chegar então à teoria das constantes sociais. Okay? O que é uma constante social? Constantes sociais são ideias e valores históricos e universais da natureza humana inata. Okay? Principalmente a questão dos valores morais, que, não é, que esses valores é o que mantém, né, a coesão social. São traços civilizacionais. Okay? Sem esses valores morais não há civilidade, não há civilização. São normas de convivência e normas de etiqueta, onipresentes em todas as culturas, independente do seu nível tecnológico, artístico e etc. Okay? Então, em todas as sociedades, elas têm a mesma estrutura devido aos 3 desejos da natureza humana essencial. Elas buscam elementos físicos e transfísicos, que todo ser humano tem esses 5 desejos espirituais dentro dele. Então, são elementos onipresentes em toda a história e em toda a Terra, em todas as culturas, o que aponta claramente para a realidade de constantes, okay, sociais. Uma forma de ficar bem claro a questão das constantes sociais é compará-las com as constantes naturais. Okay? Nós sabemos que o universo inteiro, o mundo, a física, a biologia, a química, etc., é regido por leis naturais. Essas leis não são mutáveis, elas são imutáveis. Okay? A teoria da sintonia fina, ela já identificou mais de 2 milhões de constantes naturais. São relações matemáticas, físicas, químicas, biológicas, etc., até ecológicas, que não podem ser alteradas. Qualquer alteração numa constante natural desequilibra o universo. Como já falamos, a inclinação do eixo terrestre. Ela tem uma inclinação tal que, se você mudar qualquer coisa, modificaria completamente o planeta Terra. A proximidade da Terra e do Sol modificaria completamente a aparência da Terra. A taxa de nitrogênio de 79% e a taxa de oxigênio de 21% aproximadamente é uma constante natural. Okay? A taxa de salinidade dos oceanos é 0,6%. Se aumentar, desintegra a membrana celular. Não haveria seres vivos no oceano. E essa taxa de 0,6%, apesar dos rios estarem continuamente levando sais minerais para o mar, a taxa é mantida inalterável ao longo de milênios. Então, as constantes naturais são absolutas, ok? E
E, por exemplo, o ser humano já entendeu, ok, com o desenvolvimento da ecologia, a descoberta de uma série de tecnologias que são agressivas, que destroem, que violam a natureza, o ser humano já procurou se ajustar às constantes naturais, ok? As chamadas tecnologias suaves, biocombustíveis, etanol, etc., são já o homem buscando se ajustar, né, se submeter às constantes naturais. De outra maneira, ele destrói o planeta e ele, como parte da natureza, se destrói também. Okay? Então, a humanidade entendeu já a importância de ajustar sua conduta dentro dessas constantes naturais, dentro das leis da natureza. O movimento ecológico levou a isso. Okay? Então, você tem... no mundo natural, ele é regido por constantes naturais, ok? E a preservação desse mundo, do mundo natural, ela exige dois princípios. Ela está baseada em dois princípios fundamentais. O primeiro princípio é a lei da reciclagem, ok? Na natureza não existe o conceito de lixo. Tudo é reciclado. Porque lixo é coisa do homem híbrido, que tem essa tendência para o bem e para o mal. O lixo é uma coisa do ser humano. A natureza não produz lixo. Ela recicla tudo. Okay? O ser humano entendeu. Okay? E criou, então, colocou em prática esse princípio da reciclagem que a própria natureza já utiliza. E agora você vê uma série de ONGs trabalhando com a reciclagem de papel, de plástico, de vidro, etc, etc. O homem está se ajustando a esse princípio da natureza, ok? E a preservação das constantes naturais também exige outro princípio, que foi já implantado mundialmente, praticamente em todos os governos, que é a lei da educação ambiental, ok? Então o princípio da reciclagem e o princípio da educação ambiental são duas leis, né, que já foram adotadas por muitos governos do mundo inteiro, ok? Então a preservação do mundo natural exige dois princípios, a prática universal de dois princípios. A lei da reciclagem e a lei da educação ambiental, que já virou lei. Okay? Mas, como nós dissemos antes, a família é uma unidade dual, natural, como o leão é a leoa, o elefante é a elefoa, enfim. Toda a natureza é dual. E o ser humano, o homem e a mulher, são uma unidade dual da natureza. É o pináculo, ok? Dentre as unidades duais. Mas é um elemento natural. E assim como na natureza as espécies se atraem, né, dentro da mesma espécie, macho, fêmea, etc., também o homem e a mulher se atraem. E ao se atrair, naturalmente formam um casal. E ali surgem filhos, e ali surge essa estrutura familiar padrão. Os leões, as hienas, os elefantes, todos estabelecem esse padrão, ok? Que é natural. Então, a família não é uma invenção artificial do ser humano, como diz o Marx, como diz o Engels, como diz os comunistas e os ateístas em geral, que a família natural, ela desaparecerá da Terra. Isto é um absurdo. A afirmação desta ideia absurda é um resultado puro e simples da ignorância. O ateísmo, ele cega o indivíduo. O sujeito não enxerga o óbvio. Okay? Então a família é uma unidade dual, um casal que dá origem aos filhos. E aí no processo surge a sociedade. E a sociedade, se você junta várias famílias naturais, vivendo num ambiente comum, ok? Ali se forma uma tribo, um clã, uma tribo, ali surge uma sociedade. Mas se uma célula natural forma um corpo natural, uma família natural forma uma sociedade igualmente natural, ok? Daí
o nome sociologia natural, a sociedade orgânica. A natureza da sociedade, ela é orgânica. As abelhas, os cupins, as formigas e a maioria dos outros animais constroem um modo de vida social. Então, o senso de ordem, que é inato da natureza humana, leva à organização, ok? A organização social. Então, também nos animais existe esse senso de ordem. Tem animais, como o pombo, por exemplo, que são monogâmicos. Passam a vida inteira com um só. Ok? O salmão também. E há muitos animais da natureza monogâmicos. Assim como o ser humano, originalmente, é um ser monogâmico. Não é? Há milhões na história, em todos os lugares, de casais que se unem para sempre. Ok? Se o ser humano fosse originalmente promíscuo, isso nunca aconteceria. Mas como o ser humano originalmente é monogâmico, como outros animais da natureza, você tem milhares e milhares de exemplos de casais que são monogâmicos, que vivem a vida inteira juntos, ok? Então, o mundo natural, né, ele é regido por essas constantes naturais, basicamente pelos dois princípios, né, da reciclagem e da educação ambiental. E sendo a natureza, a sociedade, também um elemento intrínseco da natureza, é óbvio que a sociedade é natural também. É um conjunto de famílias naturais, como um conjunto de células naturais, que dão origem a um corpo natural, um conjunto de famílias, que são como células, né? A sociologia, mesmo ateísta, afirma que a família é a célula mater, a célula mãe da sociedade. Okay? Então isso é um fato. Okay? Mas isso significa que a família é natural. Então a sociedade humana não nasceu de um contrato, como disse Jean-Jacques Rousseau, e como diz a sociologia e a ciência ateísta de um modo geral. Um grupo de homens, por causa da violência, da agressividade e tal, resolveram se organizar em sociedade. Tomaram uma decisão intelectual. Juntou aquele grupo e então resolveram estabelecer um centro, um líder. E esse líder seria responsável para criar um exército para manter a segurança da sociedade. E aí nasce a teoria do contrato social, que propõe que a sociedade foi inventada pelo homem, ela foi criada a posteriori, que a sociedade é uma invenção fria da humanidade, simplesmente por causa da segurança e por causa da sobrevivência. Isto é falso. Okay? A sociedade é uma exteriorização natural, que emana da própria natureza humana. Onde quer que se juntar um grupo de seres humanos, eles vão se organizar e ali surge uma sociedade de estrutura tríplice: ideologia, política e prosperidade. E economia, que brota dos três desejos essenciais da natureza humana: educação, família e prosperidade. Okay? Então isso é inato, isso é natural. A sociedade humana é natural, assim como é natural a organização social das formigas, dos cupins e da maioria dos animais. Isto não pode ser questionado. Fora disso não há mais ciência. Fora disso é cretinagem. Fora disso é um sujeito ignorante planejando alcançar fama, poder e riqueza ilimitados, planejando escravizar as pessoas, como fez o Hitler, como fez o Napoleão, como fez o Stalin, o Mao Tse-tung, como fez o Fidel Castro e como pretendia fazer o Lula no Brasil. Pretendia. Ok? Então, a sociedade é natural. E, se para a preservação do mundo natural você tem dois princípios universais, sendo a sociedade natural, também ela, para ser preservada, requer a prática de dois princípios. Ok? Qual é o primeiro princípio? O princípio da reciclagem. O que significa isso em termos de sociedade? É a família natural.
é o princípio da dualidade, é o princípio da família natural, ok? Então, assim como você tem que estabelecer a reciclagem para preservar a natureza, o mundo natural, você tem que manter a família natural para preservar o mundo social, ok? Então, isto nós podemos dar um nome, chamar de lei da família natural, ou lei da proteção da família natural, ok? A família natural, se ela for desintegrada, desaparece a sociedade humana e desaparece a humanidade, ok? Isso aconteceria com qualquer grupo de animais. Se os leões não se atraíssem mais, começassem a casar leão com leão, a copular leão com leão, o que sobraria? Não sobraria nada, ok? Os leões seriam extintos, ok? Então, a lei da família natural. Então, sabendo disso, que para preservar o mundo natural, os governos estão oficializando como lei a lei da reciclagem e a lei da educação ambiental, sabendo que a preservação da ordem social, ok? A preservação da ordem no mundo social exige a preservação da família natural, todos os governos do mundo deveriam criar leis de proteção à família natural, ok? E não fazer o que faz, por exemplo, o governo do PT no Brasil ou em outros lugares, ok? Que ataca a família natural, que cria um estatuto da família que pretende tirar da identidade das pessoas o nome do pai e da mãe. Não tem mais pai e mãe, é genitor 1 e genitor 2, progenitor 1 e progenitor 2. Né? O estatuto da família que eles inventaram é um ataque contra a família natural, ok? O que, em última análise, é um ataque contra a própria sociedade brasileira. Então, por que isso acontece? Por ignorância e por maldade, ok? Não é só ignorância. Aí é um elemento de maldade também, ok? Porque o maior valor de um ser humano são os seus familiares, ok? Quando você tem um bom amigo, você diz, é mais que um amigo, é um irmão. Quando você tem um bom patrão, você diz, é mais do que um patrão, é um pai, ok? O maior valor na vida de um ser humano é a família. Então, quando um governo se coloca contra a família natural, ok? Quando uma rede de TV como a Rede Globo ataca a família natural, ok? Ela está atacando a própria sociedade humana. É uma violação dos direitos humanos, na verdade, ok? Então, a lei da família natural é o primeiro princípio da preservação do mundo social. O segundo princípio é como a lei da educação ambiental, ok? O segundo princípio é a lei da educação de valores. Quando você estabelece a lei da família natural, você estabeleceu a reciclagem das células básicas da sociedade. E quando você estabelece a lei da educação de valores, você está propagando esse conjunto de valores, né, que são elementos da natureza humana inata, ok? E que são exteriorizados na estrutura social, na convivência social. São normas civilizacionais, são normas de comportamento, de etiqueta, ok? Então, assim como para preservar o mundo natural, você precisa da lei da reciclagem e da lei da educação ambiental. Para preservar o mundo social, a sociedade, você precisa da lei da família natural, né, ou lei de proteção à família natural, e da lei da educação de valores. Não é? Os princípios ecológicos são transmitidos de geração a geração através da lei da educação ambiental. Então, os valores morais, que são o grude social, que preservam a sociedade, eles devem ser repassados de geração a geração através do sistema de educação. Por isso, assim como existe a lei da educação ambiental, tem que haver a lei da educação de valores, ok? Que é o que precisa ser feito. À medida que os valores sociais são desintegrados, a sociedade inteira marcha para a promiscuidade e para a criminalidade, para a destruição da sociedade, ok? Então, este estudo
nós chamamos de etopedagogia, ok? Temos aqui um primeiro trabalho, Introdução à Etopedagogia. Etopedagogia é educação de valores. Nós estamos também preparando um projeto de lei. Né? Como nós já fizemos um projeto de lei de proteção à família natural e mandamos para o Congresso Nacional, também nós estamos elaborando a Lei da Educação de Valores como uma contribuição para que o Congresso Nacional comece a pensar sobre isso. Entenda que, sem isto, a sociedade humana se desintegra. Ok? Então, vimos que, em conclusão, vimos que na natureza, ok, humana, é real e ela contém uma série de elementos transfísicos, universais e históricos. A natureza humana é real. Ok? Dentre esses elementos da natureza humana inata estão os valores morais. Ok? Está, por exemplo, o familismo, não é? A formação da família e o amor visando a preservação da família. Ok? E também vemos a necessidade de trazer esses valores, não é, para dentro da lei e através da lei integrar, não é, a etopedagogia tem que ser uma disciplina nas escolas do ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário. Ok? Então, esta perspectiva, não é, a teoria das constantes sociais está diretamente conectada com a questão da etopedagogia, da educação de valores. Se nós queremos preservar a sociedade brasileira, a cultura brasileira, nós precisamos ter bastante atenção, levar essa questão com grande seriedade, do mesmo modo como nós estamos levando a lei da reciclagem e a lei da educação ambiental, nós precisamos levar a sério a lei da família natural, a lei da preservação da família natural e a lei da educação de valores. Ok? Esses valores e todo esse conjunto de princípios, de elementos inatos da natureza humana é o que nós chamamos de constantes sociais. Existem as constantes da natureza e as constantes da sociedade. Existem as constantes naturais da natureza e existem as constantes sociais da sociedade humana. Ok? Isto não vai mudar nunca, porque isso é um traço inato da natureza humana. Ok? Meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Espero que essa palestra contribua para um maior esclarecimento e uma melhor condução da sua própria vida na sociedade. Muito obrigado.